A campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação continua até o dia 30 de setembro. Com isso, o Ministério da Saúde espera vacinar o público-alvo e aumentar a adesão da população. E para falar sobre vacinação e outros assuntos de saúde, a gente conversa aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite, ministro. Boa noite, é um prazer estar novamente aqui na Voz do Brasil. Ministro, sobre a campanha de vacinação, qual é o público e qual é a meta do Ministério? Bom, a meta é vacinar as crianças abaixo de 5 anos contra a poliomielite. São 15 milhões de crianças e a meta é vacinar 95%. Essa campanha começou em 7 de agosto e ela iria até 9 de setembro, mas nós prolongamos até o dia 30 de setembro. É uma nova oportunidade para os pais levarem seus filhos para a imunização com a vacina da polio. O último caso de polio no Brasil, Gabi, foi em 1989, na nossa Paraíba. Nós não queremos mais polio nem da Paraíba em nenhum estado do Brasil. Então vamos levar as crianças para receber a vacina da polio. São 3 doses o esquema primário e depois mais 2 doses de reforço com a vacina da gotinha. Agora, ministro, vamos falar um pouquinho sobre os casos de varíola dos macacos aqui no Brasil. O Ministério vem monitorando, né, esses casos. Qual é o panorama hoje? Bom, a situação da monkeypox no Brasil, ou varíola dos macacos, nós temos uma estabilização do número de casos com tendência de queda, né? Essa doença é uma doença endêmica na África, República Democrática do Congo e na África Ocidental. A partir de abril, começou-se a verificar alguns casos na Inglaterra, em Portugal, na Espanha e depois aqui na região das Américas, Canadá, Estados Unidos e o Brasil. Nós tomamos todas as providências no início com a instalação de uma sala de situação, estruturamos a nossa rede de laboratórios para o diagnóstico e hoje nós temos uma campanha informando a sociedade a forma adequada de prevenção em relação a monkeypox, que é evitar o contato, né, o contato de pele a pele, mucosa a mucosa e indivíduos que tenham esse tipo de lesão. E o Ministério desenvolveu algum protocolo para os casos mais graves, ministro? Então, a vacina é uma das alternativas, não é uma vacina específica, é uma vacina para a varíola, que era usada naquela região da África. Nós, através do fundo rotatório da OPAS, adquirimos cerca de 50 mil doses dessa vacina. Deve chegar agora na última quinzena do mês de setembro e se destina a um público muito específico, aqueles que lidam direto com os materiais contaminados e alguns grupos de risco especiais. Uma boa notícia é que essa vacina, essas 50 mil doses, podem ser fracionadas, ou seja, podemos expandir o número de indivíduos beneficiados com a vacinação. A outra estratégia é um medicamento antiviral, chamado Tecovirimat. Esse medicamento é para uso compassivo, ou seja, são situações onde aqueles indivíduos não têm outras alternativas terapêuticas e o emprego é monitorado em cenários muito controlados para que possamos ter uma resposta observada de perto em relação aos efeitos desse medicamento. Agora, ministro, existe um panorama de que a gente tem uma vacina brasileira para a varíola dos macacos, assim como nós conseguimos desenvolver a da Covid-19? É possível. Já há uma tratativa com um grupo de Minas Gerais, da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um centro muito especializado em vacinação e que posteriormente pode ter uma produção em escala na Fundação Oswaldo Cruz. A expectativa é que se possa ter vacinas a partir do segundo semestre de 2023. Ainda não sabemos se é necessário vacinar em massa contra a monkeypox, até porque o surto na Europa já vem diminuindo bastante, né? Mesmo sem vacinas em larga escala. É uma doença antiga, doença desde 76. Nós tivemos esse número maior de casos agora, está caindo, esperamos que caia. A população tem sido informada e a informação é a melhor forma de se evitar a progressão dessa doença.
Agora, ministro, na pandemia de Covid-19, além de promover a vacinação, o Brasil está avançando aí também no desenvolvimento de uma vacina, né? E aí a gente queria saber como é que está aí o desenvolvimento dessa vacina. Bom, durante a pandemia, foi efetivada a transferência de tecnologia, né, da AstraZeneca, a Universidade de Oxford, para a Fundação Oswaldo Cruz, e hoje já é produzida a vacina com insumo farmacêutico ativo nacional. Mas há uma série de vacinas apoiadas, seja pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e o Ministério da Saúde, que estão em fase de pesquisa ainda, na chamada fase 1, algumas no início da fase 2, para que tenhamos o domínio de toda a tecnologia. E que isso não se presta apenas para a Covid-19, mas ter o domínio da tecnologia permite que, diante de novos agravos à saúde, nós tenhamos uma condição de uma resposta rápida para produzir as vacinas. Mas o principal ponto que deve ser ressaltado como um legado da pandemia da Covid-19 é o fortalecimento do nosso sistema único de saúde. Isso se deu de maneira transversal. Eu aqui cito, fortalecemos a nossa capacidade de vigilância. Os Centros de Inteligência Estratégica e Vigilância em Saúde, chamados CIEVs, eram 55. Hoje são 164. E eles foram ampliados, sobretudo, nas áreas de fronteiras. Os nossos laboratórios, os LACENs, no início da pandemia, nós só tínhamos 3 com capacidade de fazer o diagnóstico. Hoje nós temos capacidade de fazer em todos os estados. Leitos de UTI, por exemplo, ampliamos de 23 mil para 46 mil no pico da pandemia. Os casos caíram, mas nós deixamos 6.500 leitos de UTI a mais no sistema de saúde. Então, fortalecer o sistema de saúde, deixar o SUS mais forte e resiliente é o grande legado dessa emergência de saúde pública de importância nacional. O senhor acabou de citar aí a ampliação dos Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde, o que são os CIEVs. O senhor podia detalhar um pouquinho para quem está nos ouvindo, por que esses centros são tão importantes, o que eles fazem? Espécie dos olhos do SUS nos diversos locais da grande nação, que é o Brasil, sobretudo na área de fronteira, né? Então, o Brasil tem áreas extensas de fronteira e era absolutamente desabitado desses olhos do Sistema Único de Saúde. Nós conseguimos ter uma vigilância mais forte para que todos os rumores, todas as ameaças, elas sejam detectadas e a resposta seja imediata. Então, sabe que cerca de 1,34 milhão de brasileiros, eles estão ali naquelas regiões de fronteira. Nós temos 33 cidades gêmeas, né? Que você passa de uma rua para outra, você está em outro país. Então, nós precisamos fortalecer essa proteção. Veja o que aconteceu em 2019. Tivemos o sarampo, um caso que foi importado da Venezuela para o Brasil e o sarampo foi reintroduzido no nosso país. Então, fortalecer essa capacidade de vigilância é uma política prioritária para o nosso Sistema Único de Saúde. E na pandemia de Covid-19, esse foi um dos maiores desafios? O que o senhor citaria aí como os maiores desafios? E como é que está a situação epidemiológica da Covid hoje no Brasil? Diante da pandemia, foi uma época de grande aprendizado para todos nós, não é? Então, o primeiro é a necessidade de fortalecer os sistemas de saúde de acesso universal e o segundo é ampliar a capacidade de resposta dos nossos complexos industriais. Nós já abordamos esses 2 pontos. Essa pandemia foi a maior tragédia sanitária que o mundo e o Brasil enfrentou. Nós tivemos mais de 670 mil óbitos, mais de 30 milhões de brasileiros se contaminaram com esse vírus, não é? E nós temos que nos preparar para, diante de novas emergências, termos a capacidade de ter uma resposta mais eficiente. E a situação epidemiológica hoje está controlada, ministro? A situação epidemiológica controlada, uma média móvel de óbitos inferior a 100, não é? Isso é algo a ser, nesse contexto, é algo a ser comemorado por todos nós, né? Porque tivemos uma média móvel de óbitos superior a 3 mil casos. Cada vida e toda vida é importante, mas hoje aqueles que, infelizmente, perdem a vida são aqueles que têm mais comorbidades, são os mais idosos. E nós vamos trabalhar para reduzir ainda mais essa situação.
Nisso, vamos falar um pouquinho sobre a atenção primária, né, que é a porta de entrada do SUS, assim, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Quanto tem sido investido e qual é a importância, então, desse investimento que tem sido aplicado na atenção primária? Eu sou um médico da atenção especializada, lido com cateterismo do coração. Mas as transformações no Sistema Único de Saúde, nós faremos na atenção primária à saúde. Nós temos 48 mil unidades básicas de saúde espalhadas pelo Brasil. Diversas equipes de saúde da família, agentes comunitários, enfermeiros, médicos, etc., que fez a diferença na pandemia da Covid-19. Em 2018, o orçamento da atenção primária à saúde era cerca de 18 bilhões de reais por ano. Esse ano, o orçamento da atenção primária à saúde vai chegar a 25 bilhões de reais. Então, é uma priorização à atenção primária à saúde. Foi criada a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a SAPS, que reafirma esse compromisso com a atenção primária. O programa Previne Brasil, que é uma iniciativa que foi adotada do Ministério da Saúde, faz com que a eficiência na atenção à saúde, na atenção primária, seja premiada. Então, não é só repassar o recurso, é repassar o recurso e repassar mais recursos quando se entrega melhoria no atendimento à população. Eu cito, hoje, 80% da população brasileira que procura as unidades básicas de saúde está cadastrada no Conect SUS. Nós temos metas como o controle da hipertensão arterial, do diabetes, a realização do pré-natal, a prevenção do câncer de colo do útero com o Papa Nicolau, o combate ao tabagismo, a prática de atividade, o estímulo à prática de atividade física, com isso combatendo o sedentarismo e a obesidade, e o preenchimento da carteira de vacinação das nossas crianças. Essas metas elas vão ser ampliadas ao longo do tempo. Agora, ministro, a rede de atenção materna e infantil também tem recebido novos investimentos. Com certeza. A rede de atenção materna e infantil ela foi reforçada. Hoje nós vamos priorizar as gestações de alto risco. Nós colocamos a possibilidade de obstetras, ginecologistas e de pediatras das unidades básicas de saúde. Claro que não são em todas, mas no primeiro momento em um certo número. E ampliamos os recursos. Esses recursos saíram de cerca de 900 milhões o ano passado, e esse ano nós teremos 1,5 bilhão de reais para cuidar das nossas mães e das nossas crianças, que são, sim, o futuro do Brasil. Nós temos um compromisso com a defesa da vida desde a concepção. Isso significa cuidar das mães no período pré-natal, né? As nossas gestantes, infelizmente, quando falecem por 3 situações principais: complicações hipertensivas, infecções e sangramento, né? Então, é fundamental melhorar o cuidado no pré-natal e capacitar as nossas maternidades para cuidar dessa situação especial, bem como melhorar o atendimento das crianças no período neonatal. Agora, dentro desse contexto aí de aumentar a atenção primária, a rede materno-infantil, é preciso levar mais médicos para as regiões mais vulneráveis, mais necessitadas. Como é que está essa meta aí do Ministério? Bom, sempre é um objetivo levar médicos para todas as regiões do país, sobretudo as áreas remotas, né? Para tanto, o programa Médicos pelo Brasil, ele amplia e melhora o programa anterior, que tinha como principal premissa a importação de agentes de saúde de um determinado país, e esses agentes de saúde nós não tínhamos a certeza sequer que eles eram médicos, e isso foi substituído por um programa chamado Médicos pelo Brasil. Só médicos que têm registro no Conselho Regional de Medicina. Esses médicos são selecionados por uma agência chamada ADAPS, Agência de Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde. Há um vínculo empregatício desse médico. Esse médico vai ter um vínculo CLT, ou seja, uma das maneiras de fixar o médico, e ele pode progredir na carreira. Então, com essas iniciativas, nós queremos ofertar médicos mais qualificados para a atenção primária à saúde. Destaque-se que também as inovações tecnológicas, que eu me reporto especificamente às estratégias de telesaúde,
elas aprimoram o atendimento na atenção primária, elas ampliam o acesso, elas fazem com que seja mais eficaz o atendimento na atenção primária, fazendo com que cerca de 80% dos casos sejam resolvidos na atenção primária à saúde, sem a necessidade de se encaminhar aquele cidadão para um centro especializado. Então, quando nós tivermos toda essa rede de atenção primária funcionando de uma maneira muito organizada, nós vamos sim fazer uma diferença na assistência à saúde no nosso país. A gente já tem uma previsão para conseguir ver esse futuro aí, ministro? Pois, esse futuro já acontece, né? Mas a gente tem que ir construindo juntos. Esse ano, no dia 19, vamos completar mais um aniversário do Sistema Único de Saúde, né? 34 anos. E o SUS, ao longo do tempo, ele foi se fortalecendo e ele foi angariando a confiança da população brasileira, né? Sempre há críticas e sempre há espaço para melhorar. As pessoas criticavam, a UPA está lotada, o hospital não tem vaga na UTI, tem fila para cirurgia. Vejam que as críticas, elas são sempre vinculadas à atenção especializada à saúde. Claro que precisa melhorar, mas se nós melhorarmos a atenção primária, nós vamos tirar um pouco da pressão em cima da atenção especializada à saúde. Então é uma obra que se constrói a cada dia. O SUS é como uma boa música. A boa música nós conhecemos nas primeiras notas. O SUS são apenas 3 letras, uma sinfonia de benefício para a população do nosso Brasil. Bem, nós conversamos então com o ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.